Olá, de volta com o nosso Boa Noite Investidor, hoje sexta-feira, 26 de janeiro. Como ocorre todas as sextas-feiras, fazemos um balanço de como foi a semana por aqui, no exterior, na economia, nos mercados e também na política. Mas eu lembro que existem dados mais completos no texto associado a esse vídeo. O feriado de São Paulo, no dia 25 de janeiro, deixou a semana um pouco mais curta por aqui, mas nem por isso menos excitante. Durante o período tivemos uma enorme expectativa com julgamento marcado pelo TRF4 para o ex-presidente Lula, muita volatilidade, estresse dos investidores. No âmbito externo, tivemos estresse por conta da curta paralisação de órgãos do governo americano, pela não votação no Senado do teto da dívida. Durou só um final de semana, mas também tivemos medidas protecionistas adotadas pelo governo Donald Trump e declarações sobre o dólar que trouxeram um desequilíbrio aos mercados. No cenário local, houve ampla dominância das expectativas com relação ao julgamento de Lula no TRF4, que ocorreu no dia 24 de janeiro. Durante todo o período, as indicações eram de um placar de 3-0, mas na medida em que foi chegando o dia fatídico, os investidores se tornaram mais nervosos. Mas, de qualquer forma, o placar de 3-0 contra o ex-presidente Lula foi confirmado e a surpresa ainda ficou por conta do agravamento da pena para 12 anos e mais um mês. O presidente Lula discursou logo em seguida em São Paulo, se comparando a Nelson Mandela, da África do Sul, dizendo que seria candidato a qualquer custo, mas é fato que a sua candidatura nasce, se nascer, desgastada. Ele ontem foi indicado como candidato pelo Partido dos Trabalhadores, nasce já desgastada e esgotados todos os recursos de declaração e infringentes. O ex-presidente pode até ser preso. Aliás, no último dia da semana, o seu passaporte foi recolhido pela Polícia Federal. O presidente Temer e Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, estiveram no Fórum Econômico Mundial de Davos, vendendo o Brasil para investidores, basicamente em projetos de infraestrutura e concessões. E Meirelles repetiu os seus últimos discursos sobre melhora dos indicadores da economia, todos os fundamentos, e também sobre a postura das agências de classificação de risco. Temer, agora voltando ao Brasil, deve se concentrar na aprovação da reforma da Previdência, já que o Congresso Nacional volta no início de janeiro do seu recesso e, segundo declarações, já haveria quase o número necessário de 308 votos para aprovação na Câmara. No ambiente econômico, eu destaco palavras do ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Ele falou sobre o insustentável déficit da Previdência no ano de 2017, somando o INSS e a Previdência dos servidores, 269 bilhões. Isso, claro, coloca em risco a boa gestão dos recursos públicos, e o ministro Diogo ainda falou sobre o contingenciamento no orçamento, sem dar números, porque ainda quer avaliar receitas e despesas, e que falou também sobre novas medidas que devem ser tomadas. O governo também estuda como garantir o cumprimento da regra de ouro para o exercício de 2019, e isso depende, segundo ele, fundamentalmente de devolução de recursos por parte do BNDES ao Tesouro. O IBGE anunciou a prévia da inflação oficial do mês de janeiro, IPCA 15, ele veio em alta para 0,39, no anterior em 0,35, mas de qualquer forma é menor que o previsto e acumulando uma inflação em 12 meses de 3,02%. O saldo da balança comercial até a terceira semana de janeiro estava positivo, um superávit de 1,8 bilhão de dólares, e a arrecadação do ano de 2017 teve crescimento real de 0,59%, atingiu 1,3 trilhão de reais, e as desonerações da folha de pagamento
atingiram 84,4 bilhões de reais. A Moody's, uma das 3 principais agências de classificação de risco, disse que o Brasil será um dos países que mais sentirão o aumento do endividamento no ano de 2019, mas é fato que o CDS brasileiro, o Crédito Default Swap, uma espécie de seguro da dívida brasileira, caiu ao longo da semana. Por aqui também tivemos a divulgação do déficit em conta corrente do ano de 2017, ele ficou em 9,7 bilhões de dólares. No cenário externo, a maior preocupação coube as medidas protecionistas anunciadas pelo governo de Trump, visando basicamente a China, ampliando tarifas sobre painéis solares e alguns tipos de eletrodoméstico, mas o noticiário internacional também deu conta da possibilidade de tarifas ampliadas para o aço e alumínio. Houve em Davos muitas críticas com relação a isso, por parte da China principalmente, houve crítica da Alemanha e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse e pregou o livre comércio. Também na semana tivemos a China divulgando que o governo vai monitorar investimento acima de 300 milhões de dólares. Na Coreia do Sul, o PIB do ano de 2017 ficou em 3% de crescimento. No Japão foi fechado o acordo transpacífico com mais 10 países e os membros pretendem estender isso aos Estados Unidos, que, aliás, foi uma das primeiras coisas que Trump detonou quando assumiu o governo, mas que hoje deu declarações que pode se agregar a esse acordo do Transpacífico. Na Alemanha, a expectativa é de que até a Páscoa, Angela Merkel, primeira-ministra, consiga implantar um governo de coalizão com o social-democrata. Lá ainda tivemos a divulgação do índice CIL de expectativas econômicas de janeiro, que subiu para 20,4 pontos. Tivemos ainda o índice IFO de sentimento econômico, que foi para 117,6 pontos em janeiro. E na zona do euro, o índice PMI de atividade industrial de janeiro caiu para 59,6 pontos, mas na verdade ainda é expansão da atividade, pois ficou acima de 50 pontos. O Banco Central Europeu, o BCE, manteve a política monetária estabilizada, assim como manteve o Banco Central japonês. No BCE significa falar em juros negativos de 0,4% para depósitos, manteve a compra mensal de 30 bilhões de euros em títulos e prevê que os juros seguirá nesse patamar ainda por um bom tempo, mesmo depois de extinto o programa de flexibilização monetária. Nos Estados Unidos, como eu disse, começamos a semana com o governo travado pela não votação do teto da dívida, mas isso foi logo resolvido, com o Senado voltando, passando para a Câmara e sendo sancionado pelo presidente Donald Trump. Por lá ainda tivemos as vendas de imóveis usados, que encolheram 3,6% no mês de dezembro. O PIB do quarto trimestre cresceu 2,6% anualizado, menor do que o previsto, que era de 2,9%, e as encomendas de bens duráveis, que cresceram em dezembro 2,9%. O secretário de Comércio americano culpou a China por atividades protecionistas. Suas declarações, junto com as declarações do secretário do Tesouro e em conflito com as declarações de Donald Trump, desequilibraram a moeda, desequilibraram o dólar no mercado internacional e isso trouxe alguns transtornos. Donald Trump foi bem comedido na sua entrevista, nas suas declarações no Fórum Econômico de Davos e disse que pode repatriar com seu programa de reforma tributária 4 trilhões de dólares para a economia americana e que a economia americana deve crescer próxima de 3% nesse ano. Resumo da semana. O Ibovespa, faltando ainda o call de encerramento, mostrava uma alta na semana de 5,14%, índice em 85.392 pontos. No último pregão da semana, tinha uma alta de 2,05%. Faltando ainda uma hora para encerramento no mercado americano, o Dow Jones com alta acumulada na semana de 1,71%, Nasdaq com alta de 1,88%.
Dólar encerrou por aqui cotado na semana a R$ 3,14, uma queda acumulada de 1,97% e no último dia quase estável. Falando um pouco das perspectivas para o próximo período, como temos afirmado, nossa sensação é de uma visão de processo de alta para os principais mercados de risco aqui internamente. Reforçamos isso pelo ingresso de recursos no mercado. Somente os investidores estrangeiros, até o último dia 23, já tinham alocado 6,6 bilhões de reais, 23 pregões seguidos de fluxo de ingresso, situação que nunca aconteceu, é um recorde junto com o próprio índice que ao longo da semana bateu diversos recordes. Recordes esses que não são só aqui no Brasil, mas de outros mercados, principalmente o mercado americano. Não temos nenhuma lembrança de que tenhamos um janeiro tão positivo quanto está sendo esse mês de janeiro. Falamos dos investidores estrangeiros, mas os demais agentes locais também têm aportado recursos fortemente na compra de ação. Fluxo de recursos entrando no mercado, descompasso com a abertura de capital e novos lançamentos de ações, claro, os ajustes acabam ocorrendo no preço dos ativos. Como pano de fundo de tudo isso, claro, temos a recuperação da economia global, destaque para a zona do euro, que vem crescendo forte, a incógnita de maior tração ou não da reforma, a partir da reforma tributária da economia americana, China, Japão, Índia crescendo também muito bem, e o próprio FMI falando que a América Latina deve crescer nesse ano de 2018 2,5%, o FMI que é sempre muito comedido e que estima 2% apenas de crescimento para o Brasil em 2018. Por aqui, duas incógnitas maiores que podem pesar nessa avaliação consistentemente positiva. De um lado, o barulho que o condenado Lula e o Partido dos Trabalhadores pode fazer com relação à candidatura, com relação à prisão, enfim, é um barulho que não é desprezível. E de outro, o governo como irá retomar a reforma da Previdência e como fará outros ajustes, outras medidas. Falando em medidas, reoneração da folha de pagamento, bloqueio de aumento de servidores públicos, tributação de fundos exclusivos e também o contingenciamento de despesas no orçamento da União. Isso tudo deveria estar ocorrendo para ontem, porque depende quase que exclusivamente do governo. Também falamos numa celeridade das concessões e privatizações de empresas, que isso desoneraria a estrutura do próprio governo, reduzindo o tamanho do Estado, além de celeridade na venda da Eletrobras. Pela análise técnica, já ultrapassamos a faixa dos 83 mil pontos que vínhamos situando como sendo um objetivo. O próximo objetivo ocorre nos 86 pontos, que estamos fechando muito perto disso, e a seguir o objetivo de 90 mil pontos. Porém, alertamos a quem ainda está entrando no mercado para que seja seletivo nas suas aplicações, veja bem, meça bem o nível de risco a que está disposto a correr e escolha boas alternativas de investimento. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Tenham todos um bom final de semana. Retomamos na próxima segunda-feira, bem cedo aqui com o Bom Dia Investidor. Até lá, então.